paz, meus queridos, bom dia. Mais um dia em que vamos meditar na palavra do Senhor. E com certeza o Senhor vai ter muitas lições, muitos ensinamentos preciosos para nos ensinar no dia de hoje. Todos os dias eu e você estamos diante de batalhas por uma vida feliz, uma vida abençoada na nossa família, no ministério, em todas as áreas da nossa vida. Embora a Bíblia garanta que em Jesus nós somos mais do que vencedores, enquanto estivermos neste mundo, sempre teremos o nosso adversário que vai tentar impedir o nosso sucesso, a nossa vida feliz em família, na igreja. Mas cabe a nós neutralizar essas ações, esses ataques que o inimigo fará com que virão sobre nós. E hoje eu quero meditar com vocês no texto que está em 2 Crônicas, capítulo 32, do 1 ao 8. Eu gostaria muito que vocês lessem todo o capítulo 32 depois para entender essa história todinha e fazer anotações do que é importante. É assim que nós crescemos na palavra, é assim que nós nos aprofundamos no conhecimento do que Deus quer revelar para nós. Aqui nós vemos que o rei Ezequias agiu para impedir que o seu inimigo, Senaqueribe, rei da Síria, destruísse todo o povo de Israel. Nós podemos ler: depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Israel, resolveu, de acordo com seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes de águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim muito povo se juntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado e sobre eles ergueu torres. Levantou também o outro muro por fora, fortificou a Milo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. Pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade e lhes falou ao coração, dizendo: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco maior do que tudo o que está com ele. Aleluia! Que palavra para nós nesse dia! Nós poderíamos ficar falando um bom tempo sobre o rei Ezequias, suas obras, o que ele fez que levou o povo de Judá a um avivamento, mas eu quero, em breves palavras, colocar como ele neutralizou a ação do inimigo. Nós vemos aqui no texto que Senaqueribe era inimigo de Judá naquela época e ele quis apoderar-se de todas as cidades. Assim como Senaqueribe, o inimigo das nossas almas quer apoderar-se da nossa vida, de uma vida com abundância que temos em família, no ministério, no nosso emprego. A palavra diz que o rei Ezequias, vendo isso, tomou algumas decisões para neutralizar os ataques do inimigo, como eu li aqui para vocês. E é exatamente isso que eu e você também devemos fazer. Nós sabemos que o inimigo está todos os dias tentando nos destruir. Então nós precisamos tomar algumas decisões que Ezequias tomou.
consultou seus oficiais e comandantes, pediu ajuda, buscou conselhos. Isso demonstra humildade. Em Provérbios 24:6, nós podemos ler: com conselhos prudentes, tu farás a guerra, e há vitória na multidão dos conselheiros. Buscar conselho na palavra, naquela pessoa que tem uma caminhada madura, um crescimento maduro com o Senhor. Não buscar na roda dos escarnecedores, naqueles que são zombadores. Eles não têm nada para acrescentar em nossas vidas. Você deve ter um líder, um pastor, que pode te auxiliar em conselhos quando é necessário. Segundo, que nós vemos tapar as fontes de água, que nós lemos no verso 3. Nenhum exército sobrevive sem água. A água é aquilo que nutre o inimigo, é o que fortalece o inimigo. A incredulidade, o medo, a insegurança, a imprudência. Muitas vezes, o que me é lícito não convém. Ou seja, essa atitude, nós não podemos alimentar o nosso inimigo com medo, inseguranças. Nós devemos tampar essas brechas que ficam na nossa vida, que por vezes alimentam o nosso inimigo. Quando somos imprudentes, tomamos decisões precipitadas. Nós podemos ler em Efésios 4:27, não deem lugar ao diabo. Coisas negativas, destrutivas, que vão vivendo, tendo lugar em nossa vida, alimentam o nosso inimigo. Portanto, encha-se de fé, de oração, de jejum, de busca pela palavra do Senhor e destrua tudo aquilo que alimenta o inimigo da tua alma. Quando Ezequias soube que Senaqueribe vinha contra Jerusalém, ele tapou todas as fontes de água e restaurou todo o muro quebrado. Se alguma coisa ainda existe na tua vida que dá legalidade para o inimigo entrar na tua vida, faça hoje um exame, analise e coloque tudo isso em ordem. Coloque tudo isso de acordo com como Deus quer. Como Satanás se torna forte contra nós? A nossa desconfiança, a falta de fé no livramento, na palavra, nas promessas de Deus, a nossa negligência com as coisas espirituais, com a oração, com o jejum, com a meditação na palavra. Meus queridos, não são mais frases de efeitos ou coaching que vão mudar as nossas vidas, que vão deixar com que eu e você prossigamos avantes rumo à vitória em Jesus e que vão destruir o inimigo nas nossas vidas, mas sim quando nós nos voltamos para a fonte de águas vivas. Quando começamos a acreditar na providência de Deus, mesmo diante de uma luta aparentemente impossível de ser vencida, aí nós começamos a enfraquecer a força do inimigo, tirando assim a fonte de sobrevivência do inimigo, que é a nossa falta de fé. Senaqueribe já tinha destruído muitas nações e zombava do Deus de Israel. E vê-se ali que fisicamente, aos olhos humanos, aquela batalha já estava perdida. O inimigo já havia vencido e somente um ato divino poderia garantir essa vitória. Nós podemos perceber que aqui o rei edificou todo o muro quebrado.
Os muros têm essa função de proteção contra os ataques externos. Muros rachados, com brechas, são acesso fácil para o inimigo. E nós temos que ver aqui a segunda atitude que ele teve para neutralizar o inimigo. Eu tenho que me esforçar e confiar o resultado totalmente a Deus. Ezequias fez o que podia fazer. Restaurou o muro quebrado, ergueu torres, levantou outro muro fora da cidade, fez armas, escudos em abundância, pôs oficiais de guerra sobre o povo e confiou o resultado a Deus. Como resultado dessa atitude de fé do rei Ezequias, Deus honrou a atitude dele, dando-lhe vitória sobre o inimigo. Ainda hoje, meus queridos, Deus continua fazendo o mesmo. Ele honra a nossa fé e abençoa o nosso esforço. Em sua opinião, com relação ao nosso esforço, o que temos que fazer para vencer os ataques do inimigo e vencê-lo de uma vez por todas? Também, meus amados, nós temos que orar. Muitos cristãos têm perdido a guerra aqui. Têm perdido a batalha contra o inimigo por falta de oração. Cristão que não ora, que não jejua, que não tem intimidade com Deus, não consegue prevalecer contra o inimigo. O nível das nossas orações vai determinar o nível das nossas vitórias contra o inimigo. Você já meditou qual é a importância da oração para a sua vida? Nós podemos ler em 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Temos que estar vigilantes, precisamos fechar as brechas, pois as brechas dão legalidade para a ação do inimigo em nossas vidas. Nós temos que nos analisar o que ainda há na minha vida que não agrada a Deus e que pode dar acesso para o inimigo entrar e fazer um estrago na minha vida. As brechas dão aos espíritos malignos base legal para atuar em nossa vida. Falta de perdão, pecado não confessado, não ser fiel ao Senhor na questão financeira, amarguras, mágoas, ressentimentos, rebeldia, não honrar os pais, prostituição, adultérios, vícios, fofoca, luxúrias. De que modo eu e você estamos cuidando da nossa vida espiritual, familiar, emocional? Temos seguido as mesmas estratégias do rei Ezequias ou deixamos a vida correr e vamos ver lá na frente o que vai dar? Não, meus queridos. O inimigo não descansa, ele quer destruir tua vida a todo custo. Por isso nós precisamos fechar as brechas que ainda possam haver em nossas vidas para poder nos colocar na brecha pela vida dos nossos familiares, amigos, filhos. Ezequiel 22:30 diz: e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Como estamos eu e você? O Senhor nos achará vigilantes? Podemos ver que o rei edificou as torres. A função das torres são de vigilância.
Ali as sentinelas montam guarda para identificar todo possível ataque do inimigo, do adversário. Um real perigo que possa estar surgindo. Por isso eu e você também precisamos estar atentos, vigiando em todo o tempo, pois o inimigo é astuto e ele não para um minuto de planejar para destruir as nossas vidas. Ele também, o rei Ezequias, levantou o muro para fora. Isso significa que Ezequias se fortaleceu. Nós precisamos, amados, nos fortalecer no Senhor. Não é no nosso trabalho, não é nos nossos vizinhos, não é no meu estudo, é no Senhor. Quanto mais palavra, mais poder de Deus vai estar atuando em nós. Nós podemos ver em Efésios 6:10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós podemos ver mais adiante também que Ezequias fez armas e escudos em abundância. Ou seja, Ezequias se preparou, ele se equipou. Devemos nos equipar das armas que o Senhor nos deu. Precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus que nós podemos ler em Efésios 6. Lembrando que a nossa luta não é contra pessoas, mas sim contra o nosso inimigo que está tentando nos destruir. Nossas armas não são físicas, nossas armas são espirituais. É no mundo espiritual que nós batalhamos para vencer, para conseguir ir avante, para vencer tudo aquilo que nos faz paralisar, as dores, os sentimentos negativos, a depressão. É no mundo espiritual que nós vamos travar uma batalha contra o nosso inimigo que quer nos ver destruídos. Nós também podemos ver aqui que ele pôs oficiais de guerra sobre o povo. Ele estabeleceu seus líderes. Ele estabeleceu pessoas que iam organizando, que iam ajeitando as coisas, achando estratégias para que pudessem vencer o inimigo. E a palavra do Senhor nos diz em 2 Crônicas, como nós lemos, no 32, 7, 8, sede corajosos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, pois há conosco um maior do que está com ele. Aleluia! Como? Com ele está um braço de carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus para nos ajudar e guerrear por nós. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. E quando o rei Ezequias e os seus homens fizeram tudo o que estava ao seu alcance, veja a providência de Deus. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes no arraial do rei da Síria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para sua terra. Tendo ele entrado na casa de seu Deus, os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Quando eu e você nos munimos das armas espirituais, oração, jejum, convívio direto com o Senhor para ouvir a sua voz, suas estratégias, nos aprofundar, estudar, meditar, ler na palavra, o Senhor entra com providência contra o nosso inimigo e nos livra. Com certeza, é o que Deus quer fazer ainda hoje com o seu povo. É isso que Deus quer fazer comigo e com você, com sua família, no seu ministério.
Profetize, meu amado, que assim será com você. O inimigo não irá prevalecer sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre a sua família, sobre o seu ministério, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra nesse dia em que você vai reler mais uma vez todo 2 Crônicas, capítulo 32, para ver o que o rei Ezequias fez. E assim peça que o Senhor lhe dê instrução de como você vai tapar todas as brechas, buracos que podem haver no teu lar, que ainda deixam o inimigo agir. Seja sábio, peça sabedoria a Deus, seja vigilante e não abandone por nenhum dia a palavra do Senhor, pois a palavra nos diz, nela meditaremos de dia e de noite. E assim eu sei que ela nos instruirá para sermos sábios, para nós podermos aniquilar todas as ações de ataques do inimigo contra as nossas vidas. Em nome de Jesus. Deus esteja com todos vocês.